São Mateus 16, versículo 18, que diz assim: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades é a palavra grega que significa inferno. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. As traduções mais conhecidas, a tradução mais conhecida é: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Então o Senhor edifica a igreja dele, né? A fé dos cristãos, a fé da igreja protestante é uma conversa entre Jesus e o seu discípulo Pedro. Os dois estão conversando, Pedro está aqui, onde está esse violão, e ele está dizendo: eu digo que você é pedra, e sobre essa pedra, não sobre esta, mas sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, há uma certa crença que a igreja foi edificada sobre Pedro, né? Por isso, por alguns ele é conhecido como o primeiro Papa, mas e Petros não é pedra. A palavra Petros, o nome Pedro, que é Petros no grego, a tradução é fragmento de pedra. Fragmento de pedra. Uma fagulha de pedra. A igreja não foi edificada sobre uma fagulha, não foi edificada sobre um fragmento. A igreja foi edificada sobre a pedra. E Jesus, ele diz assim: eu sou a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra. E ele está dizendo: eu te digo, você é Pedro, você é um fragmento de pedra, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Amém ou não? Amém. Se você não tiver entendido, você pode vir terça-feira na escola bíblica, que você vai entender completamente. Quem gostou dessa? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu edificaste a igreja. Obrigado por isso. Obrigado por essa noite incrível, e nós declaramos a ti, Espírito do vivo Deus, tens liberdade aqui. Tens liberdade para pairar neste lugar como se movias sobre a face das águas, e tem mais liberdade ainda para encontrar pouso nos nossos corações, trazendo clareza, trazendo ensino, trazendo arrependimento, trazendo expectativa, no nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu quero falar com você sobre o poder da igreja de Jesus Cristo. O poder da igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é muito poderosa. Tem gente que acha que ela é uma religião. Ela não é uma religião. Religião são todas as outras. A igreja de Jesus não é uma religião. Mas a Bíblia diz que a igreja de Jesus é o próprio corpo dele. É o próprio corpo dele. Jesus é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça de Jesus Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja é dele. E a igreja dele não é uma religião. A religião, ela não tem poder. Cristo, ele é todo poderoso. A religião pode até ter algum poder em algum momento, mas Cristo, ele tem todo o poder. Ele disse assim: todo poder me é dado nos céus e na terra. Todo poder. Você sabe o que significa a palavra todo? Vocês são incríveis. Todo. É isso mesmo.
todo é todo, tudo é tudo. É isso o significado. Então, o poder da igreja de Jesus Cristo. E nós vamos ver algumas coisas incríveis que a igreja de Jesus Cristo tem o poder de fazer. Ou seja, Jesus Cristo tem o poder de fazer através do seu corpo, que é a sua igreja. O Senhor, Ele tem prazer no seu avanço econômico. Quem gostaria de melhorar economicamente? Com esse ânimo aí? Que é isso? Quem está com vontade de melhorar? Uhul! Aí, ó, tá melhorando, tá aquecendo. A Bíblia diz, o Senhor falando para a igreja dele, eu é quem te dou poder para adquirir riqueza. É eu que te dou poder para adquirir. Eu te dou poder para avançar. Então, eu não vejo motivos. Você que é empreendedor, você que tem o seu próprio negócio, você não tem motivo para não avançar. O não avançar está fora do projeto de Deus. Se você não está avançando, alguma coisa está errada. Está fora do princípio, porque o Senhor quer o seu avanço. Ah, pastor, então todo mundo vai ser rico? Eu tenho uma notícia triste para te dar. Não. Não. A Bíblia diz que Deus fez o rico e o pobre. Tem gente que fala assim, pobre é o diabo. Não é. O Senhor fez o pobre, pessoas pobres. Mas, o pobre de Deus é tão chique, que o pobre de Deus, ele tem dinheiro para comer, para beber, para dormir. Pena que você não celebra, mas que tem. Ele tem dinheiro para comer, para beber. Hora que vence o aluguel, ele tem dinheiro para pagar o aluguel. Ele tem dinheiro para comprar uma bicicleta para andar. O pobre de Deus é fino, amigo. Então, o Senhor fez o rico e o pobre, está escrito na Bíblia. Mas o Senhor, Ele quer que você avance. Porque está escrito que Ele manda a bênção sobre justo e injusto. Ele manda a chuva sobre gente boa e sobre gente ruim. Tem gente que não presta, mas Deus manda a chuva na fazenda dele assim mesmo. A chuva vem para todos. Então, é o que você está fazendo, como você está fazendo, como você está fluindo. O Senhor quer que você flua. Sobretudo se você está caminhando com Ele. Deus quer que você melhore. Diga para quem está do seu lado, Deus quer que você melhore. Diga, você é a vitrine de Deus. Você é o Instagram do céu. Aleluia! Você é o garoto propaganda do Senhor. Então, o Senhor quer que você melhore. E a igreja do Senhor tem o poder de te ajudar nisso, de te fazer fluir nisso. A igreja do poder do Senhor tem esse poder. Então, eu quero ouvir um testemunho rápido junto com você, né, para você ver aquilo que o Senhor faz através da sua igreja. Marca um tempo aí, no máximo 5 minutos, joga lá no telão. Boa noite. Eu cheguei na igreja em 2012, o Maico me fez o convite, e foi lá no Jardim Alice. Eu já entrei dentro da igreja, fiz o sinal da cruz, falei, uai, estou na igreja crente, esqueci. Aí o Maiquinho trabalhava comigo, e nós estávamos indo de mal a pior na época, né? O Maiquinho era o meu vendedor. Eu não quero falar sobre dinheiro, sobre finanças, não. Eu quero falar sobre clareza, as escamas que o Senhor tira dos olhos da gente. E Deus me tirou da mentira, né? E Deus foi abrindo minha mente. O cliente chegava na empresa lá e falava assim, ô Lani, minha pedra está pronta? Eu falava assim, rapaz, tá, eu vi os meninos fazendo ela. Aí eu ia procurar com ele na empresa, né? Mas sabendo que eu não tinha nem passado o pedido dele ali. Aí eu rodava na empresa, procurava. E, rapaz, não estou achando. Mas amanhã cedo eu mando entregar
Som. E Deus foi restaurando e foi trazendo clareza, né, ao meu coração. E o Maiquinho falava que dava muita tristeza, porque o meu vendedor andava de moto, mas eu andava de bicicleta. Como o Maiquinho ele era o vendedor, aí eu só ficava dentro da empresa. Aí meu vendedor saiu, eu falei, agora lascou, vou ter que atender os clientes agora de Poti. Aí eu chegava, tinha um vendedor meu que tinha bicicleta, a moto, aí eu chegava lá e falava assim, você me empresta sua moto? Você já imaginou você trabalhar no lugar? Você tem que dar a moto para o seu patrão andar? Você topa, Cláudio? Não é fácil não, né? E eu pegava, e Deus foi restaurando, foi trazendo clareza. E Deus também me livrou das mãos do devorador. Ô gente, ladrão pular na minha empresa toda semana. Aí Deus outro falava comigo assim, ó, coloca um cachorro, coloca um cachorro, coloca um cachorro. Aí eu não colocava. Você já viu aquele negócio, todo mundo vê, só você que não vê? Aí quando eu entrei, comecei a caminhar, eu falei assim, eu vou colocar um cachorro. Nunca mais pulou lá, ficou 12 anos. Então Deus vai trazendo as clarezas assim, ó, e vai trazendo e vem restaurando as finanças, né? E nessa época, voltando ao assunto de me disse bem rápido, meu tempo já está acabando lá, que o pastor colocou. Eu era assim, eu vendia muito no condomínio no Alphaville, não, aquele chique, Belvedere, quem aí conhece, Belvedere? Era eu que atendia os doutores lá, os médicos, tudo. Aí o doutor falava comigo assim, ô Lani, então tá, fica quase certo, amanhã eu vou no seu escritório, aí a gente senta lá e acerta. Aí eu falava assim, lascou. A venda, gente, na época, era 140 mil, a minha empresa não valia 30. Eu falava assim, ele não vai fechar o negócio. Aí eu falei, mas eu já tenho uma tática, né? Quando ele me ligava, eu falava assim, e aí, Lani, posso ir aí? Ô, doutor, o senhor não vai acreditar, eu estou pertinho do seu escritório. Uai, então chega aqui. Eu falei, ô, maravilha. Aí eu chegava lá, né? Pensa, você acha que ele ia fechar comigo? Não ia não, gente. Mas Deus foi trazendo clareza e foi tirando a gente disso. E Deus foi mexendo de sabedoria, foi restaurando, né? Foi restaurando as finanças. E graças a Deus hoje, para a honra do Senhor Jesus, hoje nós somos assim, de umas referências, né? Vem gente de longe. Esse dia, essa semana passada mesmo, eu atendi um rapaz, ele ficou lá a manhã todinha, e eu mostrando como era a nossa forma de trabalho e tudo. Ele falava assim, Lani, eu tenho que trazer meu filho para cá, minha esposa, eu tenho que passar um dia inteiro com você aqui. Eu falo assim, gente, é só o Senhor Jesus mesmo que faz essas coisas, né? E nós fomos escutando, e eu falava assim, eu não trabalho com a minha esposa de jeito nenhum. Aí Deus foi me dando sabedoria a pessoas, hoje ela é minha melhor funcionária, né? Trabalha comigo e Deus foi restaurando essas coisas. E na minha empresa hoje, pastor, eu acho que o funcionário que está lá deve estar lá 7 a 8 anos. Eu falei muito sobre a mentira, né? Ele trabalha lá 7 a 8 anos. Ele nunca ouviu. Nós mentimos nem um pouquinho assim, ó. Nenhuma para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós entendemos que andar na luz é andar em coisa certa. Secretária chega para trabalhar lá e fala assim, eu estou impressionado, por quê? Quem que já foi secretário ou que trabalha de secretária? É difícil trabalhar sem mentir, não é? Numa empresa? Sempre tem as mentirinhas profissionais, não tem? Não, isso aqui você tem que falar, ó. Secretária trabalha com nós lá. Nunca precisou mentir uma vírgula, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Só tem uma coisa que Deus não abriu o olho dele ainda, que ele está pensando que a Isabela é funcionária, ela é sua sócia mesmo. Sua sócia meio a meio. A última aqui, gente, olha como é que Deus faz. Eu brinco com as pessoas assim, ó, que Deus restaurou tantas minhas finanças, que hoje eu moro num condomínio fechado. Como é que chama aquele condomínio depois ali da PRF ali? Alphaville. Não, Alphaville não, é um pouquinho pra frente, eu moro na Alfavela. É pra frente. Mas o Senhor operou em 12, chegou 2012? 2013.
2026, tem 13 anos. Deus mudou de uma maneira radical a vida, a empresa, né? Eu lembro que o Michael chegou e falou assim: pastor, agora o Lane termina de quebrar. Agora, juntou uma turma lá, pastor, para levar na justiça, combinaram, né? E nós começamos a orar, clamar pela misericórdia do Senhor, né? O Lane alugou 2 galpões. Ele tinha a empresa de granito, abriu uma empresa de móveis planejados, alugou 2 galpões. Quanto era o aluguel de cada um? 5 mil aluguel de cada um. Ele já comprou os terrenos, já construiu os 2 galpões, não paga nada de aluguel mais, é deles, né? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Obrigado, Verãozão. É generoso, a gente não precisa pedir nada, tudo você vê de pedra aqui, né? Tem outras pessoas da igreja que mexem com pedra também, mas eles vieram depois, não precisa pedir nada. O Lane vem, mas a Isabela se dispõe, né? Então, a igreja do Senhor tem o poder de te ajudar a fluir nas suas finanças. O Senhor quer que você avance. Deus não tem filhos prediletos. O Senhor quer que você avance. Ele quer que seus olhos sejam abertos. Ele quer que aquele recurso que Ele está colocando na sua mão, você veja prosperidade nele. Você veja prosperidade nele, que o devorador seja arrancado. O Senhor quer isso, né? Vem cá, Charles, rapidão, bora. Vamos ver o que Deus fez na vida de um coveiro. Dê um aplauso ao Senhor pela vida de Charles. 3 minutos aí. Está querendo 5 igual o Lane, né? Ei, som. Paz, meus irmãos. Eu sou de Matias Lobato, cheguei aqui em Valadares, praticamente eu não tinha nada mesmo, eu cheguei só com uma mochila, nem uma bicicleta eu tinha. Trabalhava de ajudante e depois fui trabalhar de coveiro no cemitério, onde eu não tive uma experiência tão legal, viu, gente? Fala que vocês é verdade, viu? Foi boa não, viu? Para vencer não é fácil não, viu, meu irmão? E depois me tornei pedreiro. Cheguei na comunidade Uni em 2016, onde recebi muito aprendizado na comunidade Uni, muito aconselhamento, muita direção, trabalhando com muita garra, né? O Senhor me deu a oportunidade de entrar no ramo da construção civil, onde eu me tornei empresário, construtor, onde eu já construí em Valadares mais de 30 casas. E eu sei, sim, eu posso dizer, de todo o meu coração, o poder que a igreja tem na vida da gente. Eu louvo a Deus demais pela vida dos nossos pastores, principalmente o pastor Emerson, onde muitos conselhos eu peguei com ele, muitas direções, que me ajudou demais. Por último, agora mesmo, eu estava com a casa à venda, e a casa era um pouco cara, e eu comentei com ele como eu fazia minhas vendas, e ele me deu um conselho, já tem alguns meses atrás. O conselho que ele me deu, a direção que ele me deu, me fez eu ganhar aí uns 15x a mais. Você que participou aí do Congresso de Finanças, entendeu aí, ó, 15x a mais. A pastora Ivne, encontrei com ela na lanchonete, e ela falou assim: ei, varão, você vendeu sua casa? Eu falei assim: pastora, vendi ainda não. Ela falou assim: você vai vender essa casa em 30 dias, varão. Escuta o que eu estou falando aí. Ela profetizou sobre a minha vida. E falar que isso é verdade, irmão, confesso aqui, viu, pastora? Eu tinha até esquecido desse negócio. Depois que eu vendi a casa, aí ela ficou sabendo, ela falou assim: eu falei com você que você ia vender a casa por 30 dias. E no dia que a gente estava junto, o pastor Emerson, o pastor Sanderson e a Camila estavam juntos. Eu enviei um contato para a pastora Camila. Eu fui ver a data, gente. Era dia 2 de fevereiro. E quando foi dia 27 de fevereiro, eu tinha fechado o negócio com o cliente. Então, assim, eu gostaria muito de honrar mesmo meus pastores, nossos líderes, porque faz parte, né? É a igreja na minha vida, na minha casa. É eles que nos dão a direção. É eles que nos dão o alimento todo domingo, toda terça-feira, né?
Então eu louvo a Deus demais, sou grato ao Senhor por tudo que Ele fez e que Ele vai fazer ainda. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Maravilha! Que coisa linda! Então, é o Senhor quer, através da igreja dele, restaurar as suas finanças, né? Restaurar, e o Senhor coloca na boca dos profetas dele aquilo que a gente nem conhece, mas a Bíblia chama de palavra de conhecimento. Uai, Charles, é assim que você está vendendo sua casa? Você já perdeu essa tonelada de dinheiro. Então, você vai vender agora 15x a mais, 20x a mais. E ele foi assim foi feito, né? Então, a igreja do Senhor, ela é poderosa para atuar na restauração de finanças, ela é poderosa para isso. A igreja do Senhor também é poderosa para fluir no relacionamento com os pais. Malaquias capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Ele vai converter. O Senhor quer, através da igreja, trazer cura para o seu relacionamento com os seus pais. Você como pai, para o seu relacionamento com os seus filhos. O mundo diz: ei, larga seu pai para lá, larga sua mãe para lá. O mundo diz para os pais: desiste desse filho, desiste dessa filha. A Bíblia diz para o mundo: eu converto o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, e a terra não vai ser ferida com maldição. O Senhor quer te arrancar do lugar da maldição. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Então está prometendo longevidade, e está prometendo que as portas se abrirão, mas as amizades, mas o sistema mundano, sabe, quer dizer, não, você tem que ficar de mal dos seus pais. E há pais de mal dos filhos que não se relacionam, há filhos que não se relacionam com pais, mas a igreja do Senhor Jesus tem esse poder do céu, porque a cabeça dela é celestial, a cabeça dela é Jesus Cristo, e ele veio para mudar isso, ele veio para quebrar essa inimizade, para romper com essa barreira, e para fazer com que os relacionamentos sejam restabelecidos. Nós vamos ouvir um testemunho daquilo que aconteceu no nosso meio, de uma maneira tão poderosa, tão incrível, tão incrível. Dá 4 minutos para ela aí. Gente, vocês ficam ligados nesse microfone, gente. Som. Graça e paz, igreja. Eu cheguei na igreja Unir, né, ainda lá no Jardim Alice, em 2009, final de 2009. E quando eu cheguei para a igreja, mas o Tiago, nós morávamos juntos. Eu e o Tiago, a gente morou junto 2 anos e pouco antes de nos casarmos aqui na igreja, né? E quando nós chegamos, nós já sentimos muito incomodados pela nossa condição, porque eu e o Tiago viemos de lares evangélicos, nós conhecíamos os valores e os princípios, e aquilo nos incomodava grandemente. Mas eu estava rompida com o meu pai. Quando comecei a namorar o Tiago, eu morava sozinha. Aos 17 anos de idade, meu pai, depois de acreditar em uma mentira que uma vizinha lá do bairro contou, ele, conversando comigo, ele disse que eu não podia mais ficar na casa dele, sendo que eu estava fazendo tais coisas. Aquilo que contaram era mentira, mas realmente eu não estava fazendo o que era certo. Eu vivia contando mentiras e mentiras para o meu pai, mas aquela mentira ali levou meu pai a tomar uma decisão, me pediu para eu sair da casa dele, e eu saí. Com 17 anos de idade, eu fui morar sozinha. Foi quando eu conheci o Tiago, morando num apartamento que um tio pagava o aluguel, e eu comecei a trabalhar para me bancar. Mas nesse apartamento, onde eu chorava muito, porque eu sentia muita falta da minha casa, da minha família. Eu me lembro de voltar da escola à noite, terminando o ensino médio, e eu tinha que passar pela porta da casa dos meus pais, e eu via que lá dentro estava tendo, né,
as pessoas estavam lá dentro, a minha família, as minhas irmãs, eu ouvia barulho e eu não podia entrar, porque meu pai tinha me proibido de entrar na casa dele, de conversar com as minhas irmãs. A minha mãe tinha que me ver escondido, ela levava as coisas para mim nesse apartamento escondido do meu pai, e eu chorava muito, eu sentia muita falta daquilo. E quando eu conheci o Tiago, nessa circunstância, eu disse para ele que eu estava rompida com meu pai, mas que, se ele aceitasse, eu gostaria de tentar que ele fosse até o meu pai para a gente conversar e dizer que a gente estava namorando. E aí, nesse momento, a gente já estava na igreja, a gente já tinha chegado para a igreja. E aí o pastor começou, né, a nos dar direção, a nos dar orientação. E uma das primeiras coisas é que a gente fosse até o meu pai. E que o Tiago encarasse o meu pai e conversasse com ele, porque a gente ia se casar. Então, ali foi o nosso primeiro momento, e eu pedi o Tiago para não vestir bermuda, porque meu pai é de uma igreja muito tradicional, e o Tiago teve que ir de calça, eu não fui de brinco, eu coloquei outra roupa para eu entrar na casa dele, e ele não me olhava. Mas o Tiago conversou com ele, falou para ele que a gente estava namorando, que a gente estava vivendo um relacionamento errado, mas que a gente ia consertar a nossa vida com Deus. E que o Tiago queria a bênção do meu pai sobre o nosso relacionamento. E o meu pai disse para ele essas palavras: se você tem coragem de casar com uma mulher, com uma moça que desonrou o seu próprio pai, você é muito corajoso. Então, a Áquila é muito difícil, ela tem uma personalidade muito difícil, mas se você está disposto, então tá, Deus te abençoe. Eu conheço sua família, eu sei que a sua família é uma família boa, então vocês têm a minha bênção. E aí nós saímos dali, eu chorei muito, porque, né, mais uma vez, ao invés dele olhar para mim, o meu pai ele me rejeitava. E quando a gente foi passando esse tempo, a gente começou a orar, a buscar, e o pastor sempre nos orientando, e chegou a data do meu casamento. E meu pai ele dizia para mim que ele não ia me dar certeza que ele entraria comigo no meu casamento. E eu dizia para minha família, se ele não for me buscar no salão para entrar comigo, não precisa ninguém ir. Eu entro sozinha, porque eu tenho um pai. E eu fui para aquele salão no dia do meu casamento com aquele desejo no meu coração. Eu chorava de tristeza, porque eu ficava com muito medo, e meu pai é muito duro, assim. E, ao mesmo tempo, eu ficava pedindo ao Senhor para que Ele, né, quebrasse o coração do meu pai. Porque o meu pai ele é de uma igreja tão tradicional que ele não dava conta de me olhar maquiada, de brinco, de roupa de alça. Esse era o grande problema dele comigo. E aí, naquele dia, no dia 16 de julho de 2011, eu pronta lá no salão, as pessoas do salão me falaram: Áquila, seu noivo veio te buscar. E eu falei: não acredito. Eu falei para o Tiago: gente, como assim? O noivo não pode ver a noiva. E eu desci com muita raiva do Tiago naquelas escadas. E eu falo que foi o começo da nossa cura e libertação naquele dia. Porque eu peguei um vestido, subi igual aquela cena de filme, fui descendo com raiva, mas quando eu olho para baixo, meu pai estava na ponta da escada, me esperando. E do salão para a igreja, ele me olhava pelo retrovisor. E a gente fez o nosso primeiro concerto, porque eu falo que o que eu vivi com meu pai de cura foi uma cura progressiva. Eu tive vários momentos até chegar como nós estamos hoje. Mas naquele dia, ele me olhava pelo retrovisor, com os olhos lacrimejando, eu vestida de noiva. E eu falei: pai, eu quero te pedir perdão, porque o dia que eu saí da sua casa, eu te desonrei, eu não agi como eu deveria agir. E ele disse: sim, minha filha, eu te perdoo, e eu também quero te pedir perdão, porque me faltou sabedoria, e eu estou te casando hoje com muito orgulho. E quando abriu a porta da igreja, o vídeo do meu casamento é lindo, porque todo mundo ficava assim, né? Será que ele está ali? Será que ele não está? E quando abre a porta da igreja, estava lá o meu pai junto comigo. E passado-se um tempo, eu quis fazer uma tatuagem, por isso que eu falo que foram várias histórias de cura. Eu queria fazer muito a minha tatuagem. Eu tenho uma tatuagem aqui no ombro esquerdo, escrito Filha do Rei. E foi uma tatuagem que marcou a minha libertação, né? A escola de libertação que a gente fez, ainda era classe, antes da IFOL, fiz com a pastora Ivne, aquilo me tocava tanto, porque Deus estava restaurando a minha paternidade. E aí eu queria tatuar aquilo, e o Tiago já tinha concordado, mas eu vim conversar com o pastor, e ele disse: minha filha,
para que essa tatuagem agora? Deus está restaurando o seu relacionamento com seu pai. E eu falava, pastor, mas ele não vai concordar nunca, eu já sou dona de mim. E ele dizia, Áquila, o que é mais importante? O seu relacionamento com seu pai ou essa tatuagem? E eu dizia, é o relacionamento com meu pai. E eu fui orando, e o pastor, vai orar, um dia seu pai deixa. Um dia ele te abençoa, e eu orei muito. Até que um dia eu conversei com ele, depois de quase 2 anos do desejo da tatuagem. Eu conversei com ele, e ele disse assim, olha, não é algo que eu gostaria que você fizesse, mas eu entendo hoje que você é uma mulher de Deus, que essa tatuagem não vai dizer quem você é. E hoje meu pai, ele se relaciona assim comigo, ele tem orgulho de mim. Meu pai trabalha com meu marido, eles são sócios, eles trabalham junto. E hoje a gente tem o respeito dele. Meu pai me reconhece como uma mulher de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse processo é longo, né? Longo, doloroso. Mas a igreja tem esse papel. Eu me lembro de uma das nossas conversas, que não sei se era depois de casado ou ainda no tempo, né, antes do casamento, que a Áquila estava proibida de ir em casa porque usava calça. Então você não entra, já era depois de casado, você não entra na minha casa de calça. E aí vem a Áquila, pastor, não posso entrar lá de calça. Vai sem calça, minha filha. Vai sem calça. Né? A igreja tem esse papel de restaurar. Eu quero te convidar a parar de ficar vindo por vir. Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele quer fazer na sua vida. Amém ou não? Glória a Deus! Aleluia! Que história linda! Eu nem me lembrava dessa situação que com 17 anos, nossa, dói o coração, né? Nem me lembrava dessa situação. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem o poder de restaurar as finanças, de restaurar relacionamento com os pais, e ela tem o poder de restaurar casamento. Casamento. Nós temos uma unção, e não é mérito nosso, não é graça do Senhor, mas nós temos o privilégio de olhar para um determinado casal que estavam há 16 anos separados. 16 anos separados, e eles estão juntos, foram restaurados debaixo desse ministério. Nós temos a graça de ter história para contar de quem estava 15 anos casado, 2 anos separado, e Deus restaurou, Deus fez, né? Esse casal não conhecia Jesus, e a mulher foi para o retiro, encontrou Jesus, foi atrás do marido, fez concerto, batizei os dois, foram poderosamente restaurados. Depois, sai debaixo do manto que o Senhor estabeleceu, sai daquilo, do propósito de Deus, aí é outra história, o que cada um vai fazer com a bênção que Deus deu, é outra história, mas nós estamos debaixo desse mover, desse manto de restauração de casamento, né? O Senhor quer restaurar a sua casa. Casamento destruído não é só aquele que o homem separou. Casamento destruído é aquela casa que não tem paz. O marido e a mulher comem na mesma mesa, dormem na mesma cama, mas eles não têm vínculo, eles não têm relacionamento, o coração não está dado, o coração não é entregue. Deus quer restaurar o seu casamento. Amém ou não? Deus quer restaurar, Deus restaura casamentos. E nós vamos ouvir esse casal sobre esse processo de restauração que eles viveram também. Dê um aplauso ao Senhor pela vida do Zé Antônio, da Cris, né? O Zé Antônio, ele é pastor da igreja metodista, né? Wesleyana, metodista wesleyana, né? Pastor, e eles vão contar rapidamente um pouco da história deles. Bem, Coloca o microfone mais próximo. nós tínhamos 28 anos de casado, né? Hoje nós temos 38, e nós tínhamos 28 anos de casado, e nós entramos numa crise conjugal muito forte. Aconteceram coisas na nossa vida, e onde nós chegamos nessa situação. E foi muito triste, muito doloroso, abriu muitas feridas
houve muitos machucados, muitas marcas profundas. Mas Zé Antônio era pastor, né? É pastor, e a minha família, eu venho de uma família com muitos pastores, e aí nós ficamos separados por 1 ano. Entramos nessa crise, ficamos separados por 1 ano, e a minha família toda em oração pela restauração, mas eu não queria voltar. Eu não queria voltar, e amigos próximos também, bem íntimos, começaram a interceder por nós. E aí me indicaram um casal de amigos pastores, da Igreja Batista, pastor João Carlos e a pastora Cláudia, me indicou o pastor Emerson e falou: segue esse pastor que ele tem condição de te ajudar. Então, eles mesmos agendaram, né, com o pastor Emerson, e ali nós fomos para o gabinete pastoral, e ali o pastor começou a tratar conosco. E eu pensava que não tinha conserto mais. Não tinha conserto, mas eu sou muito submissa. Eu venho de uma família pastoral e eu sei o que é submissão aos líderes. Então, apesar que eu não queria, eu falei assim, o que Deus une, ninguém separa, né? Deus tem um propósito, e tem 28 anos que nós somos casados, eu amo meu esposo, eu sei que ele me ama, então, isso foi uma queda, e que isso vai servir de aprendizado para nós. E eu obedeci todos, eu peguei o pastor Emerson como pai, né? Eu peguei ele como pai e fui seguindo passo a passo. O que ele falava ali, eu obedecia. Eu não dava um pé sem a orientação dele. Tudo que eu ia fazer, eu ligava: pastor Emerson, está acontecendo isso, isso e isso. Faz assim. Não age assim. Faz assim. E nós separamos até de casa. Ficamos quase 1 ano separando de casa, né? Quase 1 ano separado de casa. E, para eu voltar, eu perguntei para ele: pastor, e aí, eu volto ou não? Tive essa proposta. Ele: ainda não. Ainda não. Aí, eu esperei o tempo. Aí, depois, eu falei: pastor, e aí? Ele: agora, ele tem que te conquistar. Aí, eu falei: então, tá bom. Aí, o pastor, está vindo a Páscoa. E agora, ele propôs fazer um almoço de Páscoa. Ele está querendo um almoço de Páscoa, que ele vá até sua casa. Aí, ele foi e fez uma proposta: eu estou querendo ir aí fazer o nosso almoço. Aí o pastor: agora sim. Meus irmãos, graça e paz. Interessante que, antes de eu vir aqui para a Unir, eu procurei meu pai, conversei com meu pai, falei para ele: pai, eu vou separar, não dá para tocar essa vida mais dessa forma. E meu pai me ouviu tudinho. Eu falei: meu pai está comigo, meu pai vai me apoiar, meu pai vai me dar força. Sentado num pedaço de madeira lá no quintal dele, ele de frente para mim, virou para mim e falou assim: meu filho, não separa, não separa, não separa. Ouviu tudo que eu tinha que falar para ele. E o conselho, a palavra dele foi essa: não separa. Beleza. Pastor Emerson me chamou no gabinete dele, eu estava na igreja de Santa Rita, conversou comigo bastante, muito, lá no escritório que ele tinha, lá onde tinha a empresa dele, e me ouviu, conversei, ele conversou também, nós não entramos em acordo nenhum. Aí, na véspera desse domingo de Páscoa, antes um pouquinho, ele ligou para mim e falou assim: olha, varão, quero só que você vá lá assistir aquele filme A Cabana. Vai lá assistir aquele filme A Cabana. Não quero te falar nada, não. Vai lá assistir aquele filme. Vai lá, assiste o filme. Fui lá assistir o filme. Gente, mas pensa na carapuça, viu? Pensa. Aí foi onde eu fui lá, comprei o bacalhau, que eu sempre fazia isso em casa. Fui lá para casa, preparamos um almoço e Deus abençoou e deu tudo certo. Fomos muito abençoados aqui. Fomos muito ajudados aqui. Então, estar na liderança do pastor Emerson é uma bênção. Tem nos ajudado demais. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quantos anos de casado? 38 anos. 38 Vamos fazer anos. 39 no final do ano. 38 anos. Né, eu estava atendendo, eles sumiram.
Você sabe como é que esse negócio, você vai no médico, aí o médico manda você tomar um remédio, você toma 2 comprimidos, melhorou, você não toma mais? Sumiram, falei, acharam que já está bom. Daí a pouco chega a Cris sozinha lá na igreja. Pastor, nós separamos, não teve jeito não. O senhor deixa eu ficar aqui? Porque se eu ficar lá na igreja, ele vai sair de lá, eu tenho medo dele ir até para o mundo. Lembra? Então, se eu deixo eu ficar aqui, fica aqui, meu filho. Fica aqui. E quando o Senhor me deu a direção, eu falei, posso ligar para o seu esposo? No tempo certo. E nós ligamos. Estenda suas mãos para cá. O Zé Antônio, pastor, a Cris tem um coração assim, evangelístico. Essa igreja vai explodir, porque eu quero eles na equipe mais de perto ainda, sabe? Tão incrível que Deus fez na vida deles. Tão incrível o coração obediente que eles têm. Eu poderia chamar tantos outros casais aqui, que passaram por restauração no nosso meio. Poderia chamar tantos outros, mas seu dia está chegando, ok? Seu dia está chegando, você vai vir aqui testemunhar. Nós abençoamos vocês. Nós declaramos crescimento, avanço. Em o nome de Jesus, vocês continuem unidos, coesos, e que vocês continuem florescendo no reino de Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos, amém? Eu comentei com o pastor Santos mais cedo que o pastor Emerson me enviou para ministrar para um encontro de casais, contar meu testemunho, e eu tinha 1h30 para falar, agora ele me deu 5 minutos. Vocês veem o tamanho da história. Eu não estou há tanto tempo quanto alguns aqui na Comunidade Unir, mas ontem, no dia 6 de junho, completaram 5 anos de Comunidade Unir. E eu cheguei aqui há 5 anos atrás, separado da minha esposa, sozinho. E eu entrei por ali, teve um culto, teve um apelo, eu vim aqui na frente, me ajoelhei, estava desviado. Procurei o pastor Emerson depois do culto e falei para ele, pastor, o senhor sabe um pouco da minha história? Eu já estou separado há 1 ano e 1 mês. Eu tenho saudade do meu filho, da minha esposa. E eu aprontei muito, eu fiz muita coisa ruim com ela. E hoje eu estou aqui e eu estou com medo de ir para o fundo do poço. Você aceita me pastorear? Ele falou, eu vou cuidar de você, meu filho. Vai lá no meu gabinete segunda-feira. Nós conversamos. Ele falou assim, você precisa fazer IFOL. Você vai lá para o Maranhão no final do ano. A nossa IFOL é só no outro ano, não dá tempo, não posso esperar. Você vai ter que ir no final do ano, você vai para o Maranhão. E eu passei 1 mês inteiro lá no Maranhão, e sendo tratado e transformado. Mas o que marcou para mim foi um domingo à noite, eu já separado muito tempo, ia quase fazer 1 ano e meio já. E a minha esposa não queria me ver nem pintado de ouro, já tinha me mandado o documento do divórcio várias vezes para eu assinar. Toda vez tinha um erro e eu mandava de volta para ela, sua advogada não sabe ler não, mandei ela ler de novo, está errado. E mandava de volta, e ela mandava para mim, eu mandava de volta. E um domingo eu sentei lá no último banquinho, e o pastor, na hora da ministração, ele não ministrou muito sobre palavra, o Senhor tomou ele em algumas palavras de revelação. E eu estava sentadinho lá atrás, ele foi, colocou a mão na minha cabeça e disse algumas coisas para mim. Falou, o Senhor está transformando você, vai fazer primeiro em você, para depois fazer através de você. O Senhor está mudando seu DNA, o Senhor está fazendo isso. E ele falou algumas coisas que me marcaram naquela noite. E eu saí daqui, eu peguei o Israel na salinha, fui com ele, a mãe dele estava em casa, e eu e o Israel pequenininho, entregar ele para agir em casa. E ela estava chorando quando eu cheguei lá. O Senhor está visitando ela agora. Ela está lá em casa me vendo online, ela estava aí passando mal, ficou lá. E ela estava lá em casa chorando quando eu cheguei com Israel. Israel perguntou, o que você está chorando, mamãe? E a gente contornou a situação e pôs ele lá na sala, vendo um vídeo lá na televisão. E eu fui perguntar para ela, ela falou, o que foi? A minha cara estava inchada também, que eu tinha chorado litros aqui na igreja. E eu cheguei e falei para ela assim,
Está tudo bem com você? Ela falou assim, tô, Deus falou comigo agora, eu saí do banho, Deus estava falando comigo, eu fiz uma oração durante o banho. Qual que foi a sua oração? Ela falou, por que você está assim com o rosto inchado? Foi bom o culto? E eu contei para ela tudo o que o pastor tinha me dito aqui no culto. O seu pastor, o Senhor usou o nosso pastor em oração, e ele falou isso, e ela começou a chorar mais ainda. Ela falou assim, tudo isso aí que você está falando, eu falei em oração com Deus lá dentro do banheiro. Eu falei que se fosse da vontade dele, que Deus ia fazer isso. E eu cheguei e falei isso com ela, nós sentamos lá na minha mesa, e ela falou, vamos orar em favor disso. Eu acredito que o Senhor tem um tempo de restauração para o nosso casamento, vai ser um período muito difícil, mas em nome de Jesus nós vamos caminhar juntos, vamos vencer juntos, e vai dar tudo certo. E eu fui para a IFOL, fiquei um mês lá na IFOL, voltei doido falando com o pastor, tudo que tinha acontecido. E ele, calma, varãozão, quero conversar com vocês. E a Gi já estava vindo na igreja, ela veio no culto da virada aqui com a gente. E ela na casa dela e eu na casa do meu pai. E aí o pastor sentou conosco e a gente ouviu algumas coisas. Eu fiz alguns deverzinhos de casa que eu precisava fazer durante aquele período. E nós já estamos de volta há 4 anos. Graças a Deus, o Senhor nos coroou com a Mavi, deu de presente para nós a Mavi. A gente tem dificuldade de engravidar e mesmo assim o Senhor nos abençoou. E Ele tem feito coisas grandes através das nossas vidas. E eu tenho a plena convicção que é só o começo daquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. Amém? Aleluia! Aleluia! Davi e Camila marcam um culto de casal para o Diogo e a Gi testemunhar os detalhes. Nós vamos orar para vocês não ter ódio dele, né? Nós vamos orar para vocês não querer matar ele quando ele for falar de verdade, assim, quando for falar profundamente, né? Mas eu sei que vocês não vão querer matar ele, não, mas vocês vão ver o que Deus pode fazer com uma pessoa que ama o Senhor, mas que está nas mãos do diabo, né? Vocês vão ver. Davi vai marcar esse negócio aí e eles vão poder testemunhar, já estão sendo enviados. As pessoas me ligam para ministrar junto com a pastora Ive nos encontros de casais. Eu falo, não, nós já temos filhos que podem ir no nosso lugar, né? Que tem testemunho ainda mais poderoso do que o nosso. Agora mesmo, no mês que vem, eles estarão indo ministrar no encontro de casais, o Conselheiro Pena. Então, e o Zé Antônio e a Cris também para falar, rasgar o coração, o que Deus fez, para que outras pessoas recebam dessa unção, recebam dessa graça. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o poder de trazer cura para as pessoas. Tem o poder, nós estamos vivenciando isso, né? Nós estamos vivenciando de maneira mais intensa hoje, de maneira mais intensa. Não tem um culto nosso no domingo que não tem alguém que não seja curado, né? E a Virgínia vai testemunhar então, rapidamente, 2 minutos, porque a gente tem que, os últimos vão ficando difíceis para eles, né? Resumir 5 anos em 2 minutos, você está caprichando, né? Paz, igreja. Eu cheguei nessa igreja final de 2020. Eu gosto de contar que o senhor não queria me receber como membro, porque o senhor é muito bíblico. Mas ele, graças a Deus, ele me recebeu. Porque ele queria que eu ficasse onde eu estava. Eu já estava lá, já tinha 27 anos. Mas o Senhor permitiu que eu saísse, eu não estava em desobediência. Eu cheguei aqui depressiva, ansiosa, crise de pânico, tomando remédio para dormir, um para acordar e um outro para ficar bem durante o dia. Numa terça-feira, eu me lembro que eu estava mais ou menos naquele canto ali. O pastor começou a pregar sobre depressão, possessão, morte, e antes que ele falasse quem quer cura, eu estava ali na frente. Desde então, nunca mais eu tive problemas com ansiedade e depressão. Eu tinha labirintite. Aí já foi naquele cantinho. Quando inaugurou essas luzes aqui, eu cheguei lá e falei, meu Deus, eu fiquei de costa para cá. Senhor, nunca mais eu vou poder chegar, nunca mais vou poder cantar. Eu era do louvor, meu Deus, e o olho fechado, porque eu não podia ver, as luzes passavam. Acabou o louvor, fui encontrar com ele, falei, pastor, vai ser assim? Todo culto, esse monte de luz? É, minha filha, a gente comprou para isso e tal. Eu vim do tradicional, né, gente? Então, era só em momentos especiais. Falei, pastor, então não vou poder chegar nunca mais no horário. Por quê? Porque eu tenho labirintite. Não posso com essas luzes. Não, peraí, minha filha, agora vem cá. Botou a mão na minha cabeça, acabou. Nunca mais.
Eu não podia, quando eu estava dirigindo, glória a Deus, eu não podia, na estrada, às vezes vinha algum carro de polícia, ambulância, até o giroflex eu tinha, ou eu parava para passar, ou eu virava o retrovisor, porque até aquilo me machucava, me atrapalhava. Tem mais uma que eu acho que o senhor não sabe ainda, eu estava com um problema quase osteoporose. É um poço de cura. Poço de cura. E as injeções muito caras. Mais de R$1.000 cada injeção de 6 em 6 meses. Eu não sinto mais dores, já tem 1 ano que eu não tomo, porque eu sei que o Senhor me curou. O médico não deixou eu fazer o exame antes do tempo, mas, para a glória do Senhor, quando eu fizer, ele vai ter um susto, porque eu vou contar para ele que já tem mais de ano que eu não tomo injeção, porque eu sei que eu estou curada, eu não tenho nem mais dores. Mas Aleluia. uma outra que o senhor não sabe, eu estou no meu tempo ainda. Eu fiz em janeiro 1 ano de consultório meu. Eu sou psicóloga. Eu trabalhava numa clínica. O Senhor me permitiu abrir a minha sala. E aí, logo que eu estava aqui, ano passado, teve aquele culto, onde o Senhor nos desafiou, com o pastor William, a fazer ofertas especiais. Quando foi em janeiro que eu fui entregar minha última oferta, o Senhor me disse, e eu achei lindo, quando você começou, há 1 ano atrás, essas ofertas, você não tinha nenhum paciente, e você aceitou o desafio. Hoje a minha conta está azul, gente, ela não está negativa, não. Eu honrei o Senhor mês a mês. O nosso carro teve um problema algum tempo atrás, e boa parte do pagamento veio do meu trabalho. Para a honra e glória do Senhor. Ei! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem poder para curar as enfermidades e ela tem poder para curar as feridas. As feridas. Vamos ouvir esse testemunho, porque pregar é bom, mas quando você tem coisa para mostrar, é melhor ainda. Graça e paz. Com muita emoção, né, subir aqui para contar, né, o que Deus fez, o que Deus tem feito. Na pandemia, há 5 anos atrás, nós passamos por uma ferida em relação à igreja. Nós éramos de uma igreja aqui em Valadares, éramos líderes, tínhamos também cargos, né, em outros ministérios, e vivendo o melhor auge que a gente poderia viver ministerialmente. E durante tudo isso, eu grávida, já estava mais sensível, e eu falei com o Everton, amor, eu não quero ficar aqui mais. E nisso ele, né, falou assim, então estamos juntos. E outras pessoas já tinham saído dessa igreja. E sem igreja, a gente ficou vagando durante uns 4 meses, tentando achar alguma igreja que fosse parecido, né, com o que a gente acreditasse. Nisso, a gente não achava, a gente ia nas igrejas, visitava e não queimava o coração da gente. E eu lembrei que há 10 anos atrás, eu tive um sonho com uma igreja parecida com aqui, o Kids lá em cima, e uma menina do cabelo cacheado cantando no louvor. E nisso eu falei com ela, vamos procurar uma igreja, e eu não achava. E aí, eu orando, o Senhor me trouxe o Ney na minha mente. E eu lembrei dele e da Adriana, porque o Ney já foi meu líder há muitos anos, quando eu era adolescente, e eu fui no casamento dele e da Adri, e minha prima falava muito bem da Adri, que era uma mulher de Deus, né, uma mulher honrosa. E aí a Camila falando aquilo, eu falei assim, então eu quero ir na igreja do Ney e da Adri. E foram pessoas que eu me inspirei para voltar para a igreja, né? E a gente foi no Jardim Alice, ficamos 1 hora lá esperando e já não era lá mais, porque já tinha mudado para cá. E eu lembro que o meu menino falou assim, que raio de igreja é essa que não abre de jeito nenhum? E a gente voltou para casa meio que chateado, né, porque não tinha achado. E aí a Camila tentando contato com o Ney para saber onde que era unir. E viemos para cá muito feridos, né? Falo mais eu, que meu esposo é um anjo de Deus, né? E eu vim muito, muito ferida mesmo. Eu acabava o culto, corria, não queria nem dar tchau para ninguém, fazia de tudo para nem ter que conversar com ninguém. E nisso, um dia, eu já em casa, depois do culto, meu portão alguém bate. Aí eu falei assim, oi, é a Vivi da igreja. Aí eu falei assim, não conheço nenhuma Vivi, não. Desse jeito, né? Com a ignorância lá em cima.
Ela, é porque você esqueceu uma bolsa lá na igreja e eu vim trazer para você, amada. Aí eu fui lá dentro da minha casa, eu não abri o portão não, gente. Procurar se realmente eu tinha deixado minha bolsa na igreja. E quando eu dei falta, eu fui abrir, a Vivi, gente, me entregou minha bolsa com tanto amor, tanto carinho. Ela falou assim, olha, você esqueceu a sua bolsa na igreja, eu vim trazer para você. E aquilo me constrangeu tanto, mais tanto. E eu falei assim, você mora aqui perto? Ela, não, mora do outro lado da ponte. Ah, beleza. Fui, peguei, agradeci. No outro domingo, eu com o bebê, não vim no culto. E volta a Vivi na minha casa para levar a ceia para o meu filho. Gente, e aquilo assim ia me constrangendo tanto. E eu fui falando com Deus, sabe? Que eu não queria mais relacionar com ninguém. Não queríamos mais liderar, né? Quando a gente recebeu o convite para liderar também, eu joguei a bola para o meu esposo, falei assim, agora é com você. E não foi um processo fácil, foi um processo assim difícil. O pastor nos orientou a fazer o caminho de volta com nossos antigos pastores. Não foi algo muito agradável, mas debaixo da palavra do pastor, a gente fez debaixo de obediência. E talvez você esteja aqui hoje, esteja, né, pode estar como eu, que só vinha, não queria se relacionar, não queria se congregar. Mas o que salva, o que cura a gente é obedecer e nos relacionar. E tudo aquilo que o pastor fala, orienta, na minha casa a gente segue. A gente fez o EIFOL, foi a melhor coisa para a nossa casa. E depois que eu vim para a Uni, já tem 5 anos que eu estou aqui, a nossa vida mudou completamente. E, às vezes, as pessoas olham e acham assim, financeiramente, beleza, a gente tem vivido a melhor fase financeiramente, eu fui promovida no serviço, tudo aquilo que eu precisava de consórcio, que estava travado, eu tenho a moto dos sonhos, tudo financeiramente a gente vive. Mas melhor do que isso é aquilo que Deus faz na minha casa, as pessoas que Deus tem trago também, que têm passado as mesmas coisas que a gente já passou lá atrás em relação à igreja, e isso é muito melhor do que o que a gente, né, já viveu, e Deus pode fazer abundantemente mais, porque eu não esperava que o meu coração ainda iria queimar por pessoas. Eu achava que era impossível, e o Senhor trouxe isso de volta. Eu não ia falar. Há pouco tempo eu recebi um diagnóstico e eu fiquei muito abalada com o diagnóstico que eu recebi. E aí eu falei com Deus, falei assim, Senhor, isso é muito bobo, né? Não é nada para a morte. Mas aí eu cheguei no retiro e o pastor chamou a gente para trabalhar no retiro. E eu fui lá. E aí o pastor falou assim, minha filha, você crê que Jesus pode te curar? Eu falei assim, pastor, isso é tão bobo. Mas eu creio. Não fui curada ainda, mas eu creio que eu vou ser. E o que eu queria falar, é tão bom a gente ter um pastor, é tão bom, igual eu falei com ele, quando ele fala assim, minha ovelha amada, porque eu achei que eu nunca mais ia aquecer meu coração com isso. Eu achava assim, um bando de lorota, assim, sabe? E assim, quando eu mando minha primícia, ele fala assim, Deus te abençoe, minha ovelha amada, meu coração derrete. Glória a Deus. Dê mais um aplauso ao Senhor. Aleluia. E nós vamos ouvir o último testemunho da noite. Não é a última área que a igreja do Senhor tem poder para fluir, mas é o último testemunho. A igreja do Senhor tem poder para fluir nos relacionamentos, para ajudar as pessoas, né? Interessante que alguém falou para o Lane assim, Lane, você não vai casar não, que aquele pastor não deixa ninguém casar, né? Porque o Senhor nos dá uma palavra. Se o Senhor falar não, você pode ir embora de igreja, porque eu não vou fazer seu casamento. Não vou. Já não fiz 1, já não fiz 2, já não fiz 3, já não fiz 4, já não fiz 5. Se o Senhor falar não, é não, eu não vou negociar os princípios. Você pode ter 50 pessoas aqui que vão embora com você, né? Então, a igreja do Senhor flui nisso, nos relacionamentos. E nós vamos ouvir um testemunho, né, o último testemunho da noite, sobre esse poder da igreja de Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor pela vida da Dalete, essa filha preciosa.
Amém. Paz do Senhor. Eu cheguei na comunidade Unir já tem 19 anos, quase 19, né? Mas eu vou contar 18. E eu cheguei noiva de um relacionamento que não tinha como dar certo, apesar de eu já estar namorando com aquela pessoa há 6 anos. E quando eu terminei, não senti nada, foi um alívio, na verdade, né? Então, eu comecei a caminhar na comunidade Unir, a ser pastoreada, né? Ainda assim, né, nos primeiros anos, eu falo que eu era igual o Raimundo, né? Uma igreja no pé e outro no mundo. Porque eu continuava com os relacionamentos errados. Eu não queria estar só, né? Então, eu continuava me envolvendo com pessoas, mesmo sem compromisso, né? E, num determinado dia, eu sou chorona, tá, gente? Num determinado dia, a gente estava orando na igreja, de manhã, né? A igreja abriu, acho que era 6 horas da manhã, né? E eu fui para orar. O pastor estava sentado assim na frente, lá no Jardim Alice. E aí ele me chamou. Eu pensei, ai. Já imaginava o que ele ia falar comigo, né? Ele falou, minha filha, e aquele rapaz? Porque um dia antes, né, um rapaz tinha ido comigo ao culto. Aí eu, pastor, não é nada sério, não. Ele, você não precisa disso. Você é filha amada do Senhor. Acabou. Depois daquele dia, eu me senti... eu tenho certeza que Deus usou a boca dele. Eu me senti tão amada por Deus, tão amada, que nunca mais eu me envolvi com ninguém, até o meu casamento. Me envolvi assim, né? As pessoas não queriam me ver sozinha. Né? Então, me arrumavam namorados, né? Pretendentes, na verdade, não namorados, pretendentes, né? A prima, o marido da prima, o vizinho, gente que eu nem conhecia queria arrumar namorado para mim, né? Eles não se conformavam em me ver só. Mas eu tinha uma certeza no meu coração, eu tinha uma convicção no meu coração do que eu queria para mim, do que eu aprendi caminhando com o ensino do pastor Emerson, cuidado da pastora Ivne. Um dia eu li uma frase, e eu tomei para mim, que dizia assim, o coração de uma mulher deve estar tão protegido em Deus, que um homem, para encontrar ela, tem que buscar Deus. E eu tomei essa frase para mim. E eu falava, o homem, para me encontrar, ele vai ter que buscar em Deus, né? Então, eu fiquei alguns anos, quase 10, só, né? Tive um relacionamento rápido, até pensei em casar, né? Sem aprovação do pastor, mas, graças a Deus, Deus abriu os meus olhos, né? E o pastor também, ele queria arrumar namorado para mim. Eu falava, pastor, eu posso esperar chegar na igreja? Pode. E meu esposo chegou. Meu esposo é maravilhoso, gente. Ele me encontrou no Senhor. Quando ele chegou, ele chegou assim, tão aprendeu a amar ao Senhor, teve uma transformação muito grande na vida dele, e chegou tão sedento que eu falava com ele, né? Para namorar comigo, a gente não tem relacionamento sexual antes de casamento, a gente nem vai beijar na boca. Comigo tem que ser assim, se quiser, porque eu tinha uma convicção muito grande no meu coração, né? Lógico que eu queria que ele, né, continuasse, mas eu pensei, se vacilar, eu dispenso, né? E ele, né, foi um aprendizado assim, que ele sofreu um pouquinho, né, quando a gente estava namorando, e o pastor pisando no freio, né, pastor? Queria se casar com 3 meses, pastor. Não, com minha filha, não. Então,
eu me senti muito amada, muito cuidada. Meus pais faleceram. Meu pai faleceu em 1 ano, daí é 1 ano certinho. Meu pai faleceu, minha mãe, meu pai, depois minha mãe. E assim, eles foram tão carinhosos, me trataram com tanto amor, sabe? Mas esse ensino, né, e esse cuidado que eu tive me ajudaram a me manter em integridade. Graças a Deus. Amém? Aleluia. A Dalete é uma filha muito preciosa. Tem quantos anos que sua mãe faleceu? 12 anos. Eu não sei se a Dalete se lembra, um dia a gente estava lá na casa da igreja, acho que descendo o degrau assim, e o Senhor disse para mim, dá um dinheiro para ela. Dá um dinheiro para ela. Né? Ela é uma filha, e eu peguei. Ela estava sem trabalhar. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando de pastorear. Deus não está brincando de ser Deus. Fique de pé. Eu quero fazer um convite a você. Só. Eu não sei em que momento da caminhada você deixou de ser igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu não sei em que momento você deixou de ser igreja. E você está sofrendo. O Senhor, Ele tem os princípios e os valores. Você precisa amar a palavra de Deus. Você precisa respeitar a palavra de Deus. Senão você está construindo um caminho infernal para você e para a sua própria casa. Se você vai para a cama com um homem que não é seu marido, você está destruindo a sua própria alma. Se você vai para a cama com uma mulher que não é sua esposa, você está destruindo a sua própria alma. Não, pastor, mas nós nos amamos. Não basta. Não é o suficiente. Não, mas nós moramos juntos. Por que não casa? Então você não vai ser igreja? Só tem salvação para a igreja. Não é porque ela não quer. Então você vai ter que escolher entre ela e Jesus. Você vai ter que escolher entre ela e Jesus. Não é porque ele não quer, então você precisa escolher entre ele e Jesus. Nossa, mas minha vida está tão boa. Pode ser boa na terra. Na terra é muito passageiro. Segunda-feira a gente estava enterrando alguém que a gente nunca imaginou que enterraríamos essa pessoa nesse momento da vida. Nunca imaginamos. A vida é muito passageira. Quantas pessoas que você já sepultou que você não imaginou. Poxa, ontem fulano estava falando comigo. Então a sua vida está tão boa. Está tão boa agora, porque o inferno é logo ali. Você precisa decidir o que você quer. Você precisa decidir o que você quer. Se você quer ser igreja do Senhor, então respeite os princípios e os valores do reino. Custe o que custar. Pare de mentira. Não deixe a mentira ter lugar na sua vida. Pare de mentira, pare de falcatrua. Para de ser cristão meia boca. Seja autêntico. O que nós vimos, o que o Senhor pode fazer na vida de pessoas que se abrem para que Ele faça. Passamos um momento de mensagem inteiro ouvindo o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Ele diz: vós sois cartas vivas. Vocês viram? Cartas vivas. Pessoas falando o que Deus faz quando se abrem. Quando eu ouço a voz do Espírito Santo, quando eu digo sim Senhor, Ele pode fazer nas finanças, Ele pode fazer no meu corpo físico, Ele pode fazer nas minhas emoções. Você foi ferido na igreja, você acha que você vai encontrar cura fora dela? É o diabo que está te norteando. Você foi ferido na igreja, é ficando em casa que você acha que você vai ser curado, é ficando em casa que você acha que você vai ser curada. Você foi ferido na igreja tem cura para você.
Na igreja tem restauração para você. Na igreja tem avivamento para você. Deus quer restaurar sua família. Deus quer restaurar suas finanças. Deus quer trazer cura para o seu corpo físico. Deus quer tocar nos seus filhos. Deus quer te encher de alegria. Deus quer te levantar. Qual é a área que o inimigo está te travando? Qual é a área que o inimigo está te travando? Qual é a área que você precisa voltar a ser a igreja do Senhor? A ser a igreja do Senhor. Saia do seu lugar se você foi tocado em algum aspecto e o Espírito Santo está te dizendo: eu quero te restaurar nessa área. Saia do seu lugar, venha aqui para frente, venha para o altar do Senhor. Não volte atrás, não volte atrás, não volte atrás. Perplexos, mas não desesperados. O Senhor tem restauração para você. Venha ser igreja, venha ser igreja, venha ser igreja. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Venha ser igreja. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. Você pode adorar. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, venha ser somos igreja. a igreja. Deixa ele tem a cura para você através da igreja dele. O corpo dele é um organismo vivo. O corpo dele é um organismo vivo. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, declare, igreja, declare mas isso. Não destruídos. Estamos de pé. Volte à essência. Volte à essência. Volte à essência. Pelo que volte à essência. Para show. Volte à essência. Volte a queimar. Volte a queimar. Volte a queimar. Eu sou como somos a igreja. Volte à essência. Estamos de Eu quero declarar que nada vai te parar. Eu quero declarar que nada vai te parar. Eu quero declarar o tempo novo. Eu quero declarar o tempo novo. O Coliseu parou a igreja. Os leões não param a igreja do Senhor. Volte a ser igreja. Volte a ser igreja. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para fazer em você. Só você mesmo. A perseguição só você pode atrapalhar. Só você pode atrapalhar o que Deus quer fazer em você. O que Deus quer fazer através de você. Se arrependa agora. Não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Chega na Nação Santa. É uma noite de restauração. É uma noite de avivamento. É uma noite de avivamento. O Espírito Santo. Estamos de
O Espírito Santo. Xanamai. Toda a igreja. Faz melhor, faz melhor. Checatanarabacora, batiana, maçuniribicai. Checotô. Checanemarabarabás. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Ei, você vai deixar o diabo te parar? Você vai deixar o diabo te travar? O Senhor está te chamando. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Vem aqui pra frente. Você, o Espírito do Senhor está falando com você. Não resista. Não resista. Saia do seu lugar. Ninguém pode te travar. Nada pode te parar. Nada pode te parar. Não parou. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Não. Receba a alegria do alto. Receba a alegria do alto. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. Eu declaro renovo, eu declaro restauração, eu declaro fogo. Eu declaro fogo de Deus. Pelo que vemos, eu declaro fogo do Espírito Santo. Deixa o Senhor curar suas emoções. Deixa o Senhor te encher de amor pelo lugar que Ele te plantou, pelo lugar que Ele te colocou. Deixa o Senhor restaurar a sua atitude de honra. Deixa o Senhor restaurar o seu prazer de servir. Vivemos por fé. Vamos lá. Estamos de pé. Chama Canarabaxei. Deus, eu abençoo seus filhos. Eu abençoo cada pessoa que está se tornando a igreja viva, está se tornando esse organismo vivo, esse que o teu filho Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Essa pessoa que veio aqui à frente porque, ó Deus, vai avançar na economia. Essa pessoa que veio aqui à frente porque vai avançar nas emoções, vai receber cura, está recebendo cura das feridas. Essa pessoa que está recebendo cura nos relacionamentos, essa pessoa que vai deixar o Senhor dirigir, o Senhor governar cada área, essa pessoa que de uma vez por todas vai se firmar no Senhor, porque o Senhor está virando uma chave, e ela vai se tornar igreja do Senhor, templo do teu Espírito Santo. Nós te louvamos pelo teu mover, nós te louvamos pelo teu sobrenatural, nós te louvamos por essa noite de cura. Eu abençoo cada um, eu declaro que cada um vá para casa cheio do teu Espírito Santo, cada um vá para casa convencido do fluir do teu Espírito, cada um vá para casa em arrependimento, em novidade de vida. Eu abençoo o ajuntamento das células, eu abençoo a semana de cada um. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Caminhamos pelo que vemos. Deus te abençoe. O que nos move. Vá na paz do Pai.